Começa aqui o informativo da EDAS. 2 anos do desastre. E o que foi feito? Dia 25 de janeiro de 2019. Rompe a barragem da mineradora Vale no Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. 272 pessoas foram mortas e 11 pessoas ainda não foram encontradas. Um desastre socioambiental de enormes proporções que atingiu toda a bacia do Rio Paraopeba, com efeitos em cadeias ainda incalculado. Em fevereiro de 2019, um acordo judicial foi homologado e a Vale, empresa poluidora pagadora, passou a pagar um valor emergencial para as pessoas atingidas que viviam momentos dramáticos após o rompimento. Também previu direito à assessoria técnica independente, que só veio a se concretizar em abril de 2020, depois de muita organização e reivindicação das comissões dos atingidos e atingidas, dos bairros e comunidades de toda a bacia. Apesar das conquistas, fruto da condenação da Vale na Justiça, a maior parte dos problemas ainda não foi resolvido. O pagamento emergencial se encontra com diversas irregularidades e insuficiências, e a empresa Vale, poluidora pagadora, continua fazendo de tudo para que os seus interesses predominem no território. No último mês de 2020, a empresa voltou a cometer atos falhos, como a queda de um talude que matou um funcionário terceirizado e o desabamento de uma enorme tenda que por pouco não fez mais vítimas. O drama que vive as famílias atingidas é melhor definidos por elas. Depois do crime, né? Foram muitas coisas que veio ocasionando, acontecendo na nossa cidade. Foram muito abuso mesmo até de algumas pessoas. Preço de aluguel, preço de passagem, preço de tudo aumentou. E agora a Vale ainda por cima vem dividindo a população, pagando 100% do emergencial para algumas comunidades e outras localidades não, sendo que todas estão sofrendo os mesmos danos. Quando não é com poeira, é com esgoto, é com trânsito, é com problema respiratório, de saúde, problemas na pele. Dentro desse processo, as pessoas aguardam a devida reparação dos seus danos para reconstruírem a sua vida e não para receberem esmolas e serem humilhadas, conforme hoje nós passamos verdadeiras humilhações, porque dependemos que a Vale diga se somos ou não atingidos. Em 2 anos, que o primeiro grito depois foi o das famílias perdendo seus entes queridos e o depois as famílias precisando do básico, que é água. Em plena pandemia, a gente com os filhos dentro de casa, a água acabar 10 horas da manhã e voltar às 10, tem lugar que nem volta. Então, o que a gente está passando aqui, o básico do básico, tirando as outras coisas, é surreal. A Vale matou peixe, matou rio, matou gente. E ela ainda continua matando. Vou falar um pouco sobre as mulheres, né? As mulheres pescadoras. Nós, mulheres, não perdemos apenas a renda. Nós perdemos a nossa única renda. E junto com a nossa renda, nós perdemos a nossa liberdade, o nosso poder aquisitivo e o direito de alimentarmos, vestirmos e cuidar da nossa família. A água para nós aqui seria mais interessante a água. Eu não falo tanto de dinheiro, porque eu falo da água, que um rio que já foi maravilhoso, que a gente teve o prazer. Eu olho aqui da minha casa, eu vejo aquela represa maravilhosa, mas, no entanto, agora a gente fica em dúvida. Eu posso comer o peixe lá, eu posso entrar? E a Vale não mandou nem um copo d'água mineral para nós aqui. Tá? Nós não temos água potável. Nós, atingidos, já não aguentamos mais gritar pelos nossos direitos fundamentais. Nós já não temos mais a voz tão ávida, e sim a revolta pulsante de ver que, mesmo diante das dificuldades, durante uma pandemia, durante um processo que sempre correu sem nos ouvir, continuamos assim, sem os nossos direitos fundamentais garantidos. No segundo semestre de 2020, as pessoas atingidas começaram a enfrentar uma nova batalha. Um possível acordo entre a Vale, o governo de Minas Gerais e as instituições de justiça
que versa sobre os danos coletivos causados pelo rompimento, exclui a participação dos atingidos e atingidas, assim como das assessorias técnicas e dependentes. Mais que isso, as pessoas atingidas, assim como as ATIs, sequer tiveram acesso ao conteúdo da proposta do acordo. Enquanto isso, as pessoas atingidas sofrem com a ausência das medidas emergenciais e urgentes e vivenciam com a angústia e a incerteza do possível fim do auxílio emergencial, que só está garantido até o final do mês de janeiro. Em um assunto de interesse público, o povo continua obrigado a participar apenas reivindicando, tendo de se aglomerar em plena pandemia, com a casa cheia de poeira e lama, com a insegurança hídrica, com a renda comprometida e com o auxílio emergencial incerto e sem planejamento. O mobilizador Ilkley vai mostrar pra gente como que anda o clima das negociações. Oi, Regiane. O clima tá bem fechado, principalmente para as pessoas atingidas e suas assessorias técnicas que não podem participar das mesas de negociação e das audiências judiciais. Quem diria que as pessoas atingidas pelo rompimento e titulares de direito não teriam voz nesse processo judicial. O povo só quer o justo e o necessário, mas falta o básico, como acesso à água, ao pagamento emergencial, à silagem aos animais, ou seja, as medidas de mitigação não são garantidas para todos e todas. Com toda a vida e as relações sociais abaladas, quanto mais se adia a implementação das medidas emergenciais, maiores são os danos e prejuízos, restringindo ainda mais a participação das pessoas no processo de reparação. Tem gente que diz que as pessoas atingidas estão querendo demais, que estariam se aproveitando da poluidora, mas na verdade o pagamento emergencial foi garantido na justiça no valor de um salário mínimo, sendo que hoje boa parte dessas pessoas recebem menos que isso, o que não cobre os custos que vieram após o rompimento. Dos remédios que aumentou. Inflação que a gente saiu de casa no dia do rompimento. A gente plantava para poder vender. Hoje a gente não tem mais garantida comida na mesa. Porque não tinha onde colocar os animais, eles adoeceram. Extremamente. Porque o meu filho tentou quatro vezes matar. Esses relatos que trazem dor e sofrimento foram transformados em propostas concretas. Os diálogos promovidos pela EDAS se deu início através dos registros das famílias atingidas e passou pela escuta de cada um por meio dos grupos de atingidos e atingidas a partir de uma metodologia de escuta ativa. Dessa forma, as pessoas puderam compartilhar com os seus vizinhos e vizinhas as suas realidades. E essa rede ultrapassou divisas com a roda de diálogo, onde atingidos e atingidas de cidades diferentes puderam se articular, criando novas redes de organização e se fortalecendo na luta. Nos primeiros meses de trabalho da EDAS, mais de 9.000 atingidos e atingidas da região 1 e da região 2 do Paraupeba construíram espaços participativos. A matriz de medidas reparatórias emergenciais é fruto desse trabalho. O documento, que foi construído por várias mãos, reúne mais de 200 medidas mitigatórias para reduzir os danos. Está distribuída nos seguintes temas: 1. Direito à comunicação e acesso à informação. 2. Direito à água. 3. Direito à moradia. 4. Direito de acesso à infraestrutura e a serviços públicos de qualidade. 5. Direito ao trabalho. 6. Direito dos povos das comunidades tradicionais, das mulheres, das crianças e dos adolescentes. 7. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E 8. Direito à reparação dos danos morais e materiais. Antes de pagar a reparação integral, as medidas emergenciais, aquelas que continuam a ser causadas pela mineradora ou que aumentam com a ausência da solução, devem cessar, com as respostas dos problemas do rompimento que continuam agravando a vida das famílias. Só assim
as famílias atingidas vão ter condições de começar a se reerguer e a participar de forma efetiva do processo na busca pela reparação integral. A matriz de medidas reparatórias emergenciais é fruto de todo um esforço coletivo, feito pela organização das comissões dos atingidos e atingidas das comunidades ao longo da bacia, e com o apoio de organizações e movimentos. Com ele em mãos, se torna possível uma mensuração que antes desconhecidas das demandas emergenciais. Com a conclusão desse documento, a AEDAS foca os seus esforços na divulgação do seu conteúdo, concluindo então uma parte essencial do seu plano de trabalho. Na sequência, a AEDAS fará o encaminhamento das demandas apresentadas aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes. Por meio da solicitação das comissões dos atingidos e atingidas da região 1 e 2, a AEDAS solicitou à empresa Vale que sejam organizadas reuniões para se tratar e encaminhar as demandas da matriz de medidas reparatórias emergenciais. O impacto foi muito grande e os efeitos continuam aumentando e se agravando a cada dia. E por isso, o processo de reparação será longo. Mesmo com todos esses esforços, nada assegura que os direitos das pessoas atingidas sejam garantidos. Apenas com a organização, união, com o protagonismo e as reivindicações contínuas das pessoas atingidas é que se pode alcançar a reparação e a justiça.